Essa aula seria aquela aula prática que a gente ia dar logo quando foi feita a paralisação, né? Então, eu vou explicar isso aqui, mas a gente vou explicar para a gente dar andamento às outras doenças que a gente vai ver, mas essa aula a gente vai fazer no laboratório. Mas é importante que você entenda, né? Que vocês entendam que tem vários tipos de exames que a gente pode fazer para detectar parasita nas fezes. Você vai me dizendo se você está conseguindo acompanhar os slides pela minha tela, tá? Bom, tá, agora foi. Trocou o slide. Então, tá bom. O que a gente faz? A gente não consegue, lógico, 99% a gente consegue pegar esses parasitas nas fezes, mas existem outros parasitas que a gente vai ter que recolher outros tipos de amostra para poder pegar esse parasita de acordo com o local que ele vai estar inserido. Então, eu posso utilizar para identificação de parasita as fezes, escarro, tecido, biópsia, né? E no sangue, que a gente consegue também ver. Mas os exames mais comuns de a gente conseguir achar esses parasitas são realmente nas fezes e no sangue, tá? O exame de fezes, o exame parasitológico de fezes, é um exame barato, rápido de ser feito, né? Então a gente não precisa de muitos aparatos para fazer isso em laboratório. Só que existe hoje, como a gente sabe que a gente trabalha com biologia molecular, com ensaios imunológicos, existem testes que a gente pode fazer, mas ainda é muito primitivo, então a gente não usa muito isso na nossa rotina laboratorial, tá? Geralmente a gente faz o teste mesmo no setor de exame de fezes e também com sangue. E aí a gente pode fazer nas fezes, né? O exame direto, eu pego aquelas fezes e vou fazer uma pequena diluição. Quando eu tenho suspeita de uma parasitose intestinal, geralmente, ou eu posso fazer também um exame que a gente vai fazer lá na nossa prática, que é o de uma gotinha de sangue, como se a gente fizesse aquele estirado, não tem? Com a laminazinha, e a gente faz um estirado e a gente consegue levar o microscópio e ver formas daquele parasito na lâmina. Então, eu tenho duas maneiras de ver. Ou eu faço esse processamento da minha amostra das fezes, ou eu vou fazer por sangue. E o sangue eu posso fazer na lâmina. Não sei se vocês lembram na aula, eu falei da malária, por exemplo. Da malária, a gente faz um teste que é de gota espessa. E se eu estou na fase aguda, o plasmódio eu consigo fazer esse exame com uma gota bem robusta de sangue, eu faço um estirado desse sangue e eu consigo levar o microscópio e ver o plasmódio da malária, que é o parasita da malária, tá? E esse teste a gente vai fazer também lá no laboratório. As amostras, por exemplo, mas eu também tenho outros parasitas que eles vão estar em alguns lugares específicos, né? Então, eu tenho, por exemplo, quando eu vou colher escarro, né? O escarro, essa secreção que fica na nossa garganta, por exemplo, nas vias respiratórias. Quando eu tenho um parasita específico, chamado Paragonimus, ele é um parasita específico que ele vai colonizar o meu trato respiratório. Então, se eu tenho uma suspeita que esse parasita pode ser através de via respiratória, não vou colher as fezes, eu vou colher o escarro, tá? Então, tem particularidades diferentes. Secreção vaginal. Eu tenho um parasita chamado Trichomonas, que a gente vai ver na nossa última unidade, que ela é até considerada, entre aspas, uma DST, que é um parasita que eu consigo contrair, né, de pessoa para pessoa por relação sexual, por secreções vaginais. Então, aí quando eu tenho uma suspeita de trichomonas, eu vou fazer o quê? Vou solicitar secreção vaginal. Então, não quer dizer que os parasitas a gente só vai achar no sangue e nas fezes, tá? A maioria deles nós vamos achar nas fezes nas fezes e no sangue. Mas eu tenho algumas particularidades, que é o caso da trichomona
e do Paragonimus, que vai colonizar a minha via respiratória. E aí, fazer um teste também de fezes, não é? Todo mundo acha que é muito fácil, né? Antigamente o pessoal colocava, levava para o laboratório, eu já vi de tudo em laboratório, leva em pote de Nescau, leva sem asepsia nenhuma, mas não é bem assim. A gente tem algumas particularidades muito importantes para que eu não perca esses parasitas ou ovos ou larvas daquela amostra. Então, eu tenho que me preocupar também com isso. Então, ó, a forma de manusear a amostra do exame parasitológico também tem um certo perigo. Lógico, tem um certo perigo. Então, a gente tem que ter EPIs, ele tem que estar num frasco esterilizado, ele não pode ficar muito tempo para ser levado ao laboratório, por quê? O tempo de exposição dele fora né, até ele ser processado, ele morre também. Então, eu perco essas partes ou inteiro do parasita que eu posso achar. Então, eu posso, se eu fico sem um tempo até esse processamento da amostra, por exemplo, eu posso não conseguir visualizar cistos, ocistos, trofozoítas, que é a fase madura do parasita, tá? Então, esse tempo, e também para o manipulador, eu não posso também manipular essas amostras dessa forma, sem ter uma proteção individual, tá? Isso qualquer amostra biológica de fezes não é diferente. Que a gente tem meio que na clínica, né, de acordo com o tempo, fezes e urina são materiais biológicos que eu não tenho que ter muita preocupação. Tenho que ter sim, porque esses patógenos passam, fica na mão, a gente está vendo o vírus aí, né? O vírus está aí na mão, pior contaminação, vai para a boca e aí eu posso me contaminar também. Preocupações que eu tenho que ter com a minha amostra. Então, lá quando a gente for fazer a nossa prática, é lógico, né? Porque nossa aula é à noite e tal, eu vou precisar de fezes, mas aí a gente vai ter que fazer um artifício diferente, colocar na geladeira. Mas geralmente a gente faz o quê? Né, em laboratório? O que eu tenho que orientar o meu paciente quando ele vai levar um exame parasitológico para mim? Ele tem que ter, geralmente a gente pede isso em qualquer terapia, né? Tanto quando eu tenho uma infecção bacteriana, eu peço primeiro a cultura, eu sempre falo isso, eu peço primeiro a cultura para depois eu fazer a medicação empírica, que a gente chama, né? Porque eu preciso daquela amostra virgem, sem qualquer uma medicação. Então, com os parasitas é a mesma coisa. Eu vou fazer a coleta antes de ministrar um medicamento antiparasitário, para eu não perder essas formas desse parasita para eu poder analisar. E vou dar a medicação, não vou deixar a pessoa sem medicação. O processamento da amostra, o que é processamento? Eu chegar no laboratório e processar essa amostra para ela ser analisada. Tem que ser o mais rápido possível. Por quê? Quanto mais tempo eu demoro, mais tempo eu posso perder o quê? A morfologia, a quantidade daquele parasita na minha amostra. Então, eu tenho tempo para levar para o laboratório. O exame microscópio da amostra que a gente vai fazer, tudo a gente vai processar essa amostra, vai para o microscópio. Os ensaios de exame parasitológico de fezes, a maioria são são o mesmo procedimento, que ao final a gente vai pegar essa suspensão, colocar na lâmina, na lamínula e visualizar no microscópio para ver se eu acho o parasita, tá? Então, ó, uma amostra, ela sem conservante, ela pode ficar entre 30 e 1 hora após a coleta, sempre pensando em que, quanto mais tempo eu demoro a levar este material para o laboratório, menos chances de eu ter como visualizar essas formas viáveis desses parasitas. Tem que orientar ao meu paciente que o recipiente precisa ser esterilizado, limpo, seco, com a tampa ajustada, não contaminar, tem que ensinar para ele como faz, como
para não ter a contaminação das fezes com a urina, que isso vai me dar uma interferência. E se caso eu estiver usando alguma medicação, tipo laxantes, antidiarreicos, diuréticos, coisas, medicações que possam interferir, eu tenho que esperar pelo menos uma semana. A entrega ao laboratório, o que eu tenho que fazer para que essa amostra consiga ter os parasitas viáveis, que a gente chama? Que ela fique até, no máximo, 2 horas após a coleta, porque aí eu não vou precisar adicionar conservante nela, que é o MIF que a gente vai ver mais para frente. Então, essas fezes eu vou fazer esse tratamento, esse processamento de 2 horas, então ela não leva conservante nenhum, tá? Além dos procedimentos de coleta, eu tenho que ter muito cuidado, que às vezes eu perco muita amostra, isso em qualquer outro ensaio, eu perco muita amostra nesse quesito ali chamado transporte, seja do paciente para o laboratório, ou seja, o paciente levar a amostra para o laboratório, ou seja, ele, como essa amostra é recolhida, vamos supor, de um hospital ou de um laboratório para terceirizar para o outro. Então, eu tenho que ter essa preservação da amostra, ela tem que ir acondicionada, bonitinho, e de 30 a 1 hora, além das 2 horas que foi utilizada, que o paciente levou para mim, eu não sei, para mim não perder a minha amostra, de não conseguir ver essas formas parasitárias, certo? Então, eu tenho que fazer o máximo para que essas formas parasitárias não se deteriorem, tá? E como que eu vou fazer isso? Num processo muito importante, que eu tenho que conscientizar o meu paciente, desde a coleta até o transporte no meu laboratório, para chegar lá, nós biomédicos, fazer o processamento e analisar essas fezes. E aí é que a gente começa a ter algumas coisas que a gente tem que laudar, né? Vocês não podem esquecer que vocês vão laudar exames. Então, tudo que eu observo naquela amostra, eu tenho que laudar no meu exame, tá? Então, a primeira coisa que eu vou analisar é consistência daquela amostra, né? Se a consistência dela está aquosa, se está pastosa, macia, formada, diarreica, tá? Então, eu tenho que mostrar tudo que eu estou vendo primeiro, tá? Mas a gente vai falar já já, macroscopicamente, tudo que eu vejo com o olho. Então, eu tenho que ver a consistência, se ela está pastosa, se ela está macia, se ela está formada, se ela está diarreica. E eu tenho isso no meu exame, uma coisa que eu estou vendo, tá? E a outra coisa também fundamental que eu tenho que botar no meu laudo, para o médico entender, principalmente se aquela minha amostra está com muco, se ela está com sangue, se eu tenho sangue naquelas fezes, tá? Ou se eu consigo ver realmente a olho nu presença das verminoses, dos eumintos, que aí a lombriga, a tênia, né? Que eu consigo ver fragmentos, né? Então, eu tenho que analisar tudo que eu estou vendo naquela amostra para laudar antes de ela ser processada. Entenderam? Olhei, vi como essa amostra está, aquosa, líquida, diarreica, o que for, eu vou laudar. Depois eu vou pesquisar, tem muco, tem sangue, tem pedaço de eumintos? Ah, tem, não tem. Ok, laudei. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Ai, meu Deus, começou a travar de novo. E aí, eu faço esse exame, ele dá 2 parâmetros. Um, que eu vou olhar a olho nu, que é o que eu falei para você, macroscópico, né? Macroscópico é o que eu vejo a olho nu. E microscópico é o que eu vou ver aonde? No meu microscópio, depois que eu fizer o processamento dessa amostra, certo? Então, eu tenho 2 vertentes do meu exame parasitológico de fezes. Um,
exame macroscópio, o que eu estou vendo, eu vou laudar, e exame microscópio é aquilo que eu vou processar a minha amostra, com esses ensaios que eu vou mostrar para vocês, e analisar na minha lâmina, que aí eu vou ver no microscópio, tá? Então, eu tenho exames laboratoriais que eu vejo. Deixa eu só ver se está aqui gravando. Tá. Eu tenho meus exames parasitológicos, eu vou analisar quantidade e qualidade. Isso serve para todos os ensaios que a gente possa contar, né? Quantidade. Eu vou contar a presença de parasita, por exemplo, naquela amostra, de ovos naquela amostra, de ocisto naquela amostra. Eu vou contar. Então, eu tenho duas. Tem. Da malária, eu olhei o módulo. É ele, fechei diagnóstico, tá? Então, qualitativo é um exame que eu tenho maior sensibilidade, concorda? Por quê? Porque é um exame que eu consigo dizer para você o quê? Olha, ali naquela amostra tem aquilo ali, é aquele parasita, tá? Então, qualidade e quantidade são duas vertentes que eu posso ter em vários métodos parasitológicos para fazer exame de fezes. E aí, ó, esse método chamado método de Hoffman-James, que é o exame mais antigo que a gente tem, né? Que é um exame, agora que eu quero que vocês prestem bastante atenção. O princípio é basicamente o mesmo, só muda o mecanismo e as palavras-chave que eu queria que vocês escrevessem dessa forma. Então, eu tenho um método que eu vou analisar quantidade. Tá? Esse método é o método que a gente vai fazer lá no laboratório, chama método de Hoffman. Esse método de Hoffman é o método de exame parasitológico que ele usa um tipo de cálice, que leva o nome desse pesquisador, por isso que é método de Hoffman. E é um método, aí, ó, escrevam isso, método de Hoffman igual sedimentação espontânea. O que é isso? Método de sedimentação espontânea. Não vou fazer absolutamente nada. Eu vou fazer o meu ensaio e deixar por espontaneidade o cálice decantar com aquela amostra para me conseguir analisar no microscópio. E aí eu posso fazer esse exame para detectar ovos, larvas de eumintos, cistos de protozoários. Eu posso fazer para várias fases da vida do meu parasita. Então, vou explicar como é que a gente vai fazer isso lá no laboratório, que aí vocês já vão saber como é que faz. Isso aqui é um método de sedimentação espontânea. Elis, você chegou a ver o vídeo que eu postei lá sobre esse método? Não. Então, depois vocês assistam o vídeo, que eu botei lá um videozinho como se fosse uma aula prática do que a gente vai fazer quando voltar. Uhum. Isso daí, esse cálice aí, ó, é o cálice de Hoffman. Por isso que a gente chama ele o método dele deu nome ao pesquisador, tá? Então, nesse ensaio, eu vou conseguir observar, caso tenha na amostra, ovos, larvas, cistos, né? Várias fases da vida reprodutiva do meu parasita, tá? E como que eu vou fazer isso? Eu não vou entrar muito em detalhes nesses procedimentos, que isso aqui é o roteiro da aula prática. Mas olha como é simples.
Eu vou fazer um processo, o cálice de decantação é o cálice de Hoffmann. Viu no slide anterior, aquele cálice? Que ele é fininho, ó. Ó o cálice no slide anterior, ó. Ele tem uma boca larga, ele vai afinando exatamente para fazer o processo de sedimentação, tá? E aí eu vou precisar desse cálice, eu vou precisar da peneira, eu vou precisar de gaze, uma espátula de madeira, água, lâmina e lamínula. Repare como é só isso que eu preciso, como é barato. Barato, fácil e rápido. Eu não preciso de nenhuma coisa ali que seja complexa, que a gente não tem em laboratório e seja muito fácil de fazer. Como que eu vou fazer isso? Eu vou brevemente explicar para vocês. Eu vou ter, lembra na aula que eu brinquei? A gente vai bater cocô. Bater cocô que eu digo assim, eu vou colocar um pouquinho de água naquelas fezes, né? Vou dar uma misturadinha com um palito, vou homogeneizar ela, fazer uma misturadinha, tal, colocando um pouquinho de água destilada. Depois eu vou transferir esse material para fazer uma espécie de filtragem. Então, voltando aqui, ó, no slide que vocês vão ver, no slide 15, tá vendo? O cálice de Hoffmann, do lado da letra B. O que que eu vou fazer? Tá vendo ali o potinho das fezes? Eu vou pegar aquele potinho das fezes junto com um palitinho, pego geralmente um copinho plástico desse de cafezinho, tal, vou pegar aproximadamente 4 a 5 gramas dessas fezes, vou pegar o meu palitinho de madeira, vou homogeneizar essas fezes para ela que fique, né, um pouquinho mais aquosa, e vou coar nessa gaze aqui. Então, o primeiro procedimento está na letra A. Aí eu vou fazer esse processo chamado de coagem, né? Eu vou peneirar com a peneirinha lá, peneirinha de leite, aquela que a gente coa em casa mesmo. A gente tem no laboratório, a gente vai fazer esse processo de coagem. Depois que a gente faz esse processo de coagem, a gente vai completar com aqui que vem o pulo do gato. Por quê? Eu vou completar com a água e vou colocar, por que o método que eu pedi para vocês anotarem é método de sedimentação espontânea. Por que método de sedimentação espontânea? Porque eu não vou usar nenhum outro artifício. O que que eu vou fazer? Eu vou completar esse cálice com água e vou deixar ele numa superfície lá do nosso laboratório, fazendo o processo de decantação. Só isso. Ele vai ficar, em média, 2 horas indo daquele cálice para o fundo. O cálice tem uma boca larga e as fezes, né? A parte que eu quero, que é a parte parasitária mais pesada, vai ficar onde? Embaixo do meu cálice. E aí, quando ela fica embaixo do meu cálice, eu vou lá com a minha pipetinha de Pasteur, né? Uma pipetinha própria. Vou lá, depois de 2 horas, desprezo o sobrenadante, deixo só aquilo que está no fundo, vou pegar uma gotinha, coloco na lâmina, pingo o Lugol, né? E boto a lamínula e vou observar no microscópio. Difícil? Não é. Então, isso é o método de Hoffmann, é o método mais primitivo que a gente vai fazer no laboratório. Então, método de Hoffmann, sedimentação espontânea. Existem outros métodos também, né, que ajudam na minha rotina. Por quê? O método de Hoffmann é um método muito primitivo. Por quê? Eu tenho que esperar 2 horas. Imagina eu ter uma rotina de 20 pacientes, 30 pacientes, 40 pacientes, ou numa zona endêmica com alguma parasitose grave, e eu tenho que ficar esperando cada paciente 2 horas decantar para me fazer o método de Hoffmann. Criou-se, então, outro método, que foi evoluindo, né? A verdade é essa. Que é o método de Blaf, de Richter, do Cropper-Test, que ele vai fazer o quê? Também, mesma pesquisa, ovos, larvas, cisto e ocisto. Só que ele não é um método de sedimentação espontânea.
Ele é um método de sedimentação por centrifugação. O que é centrifugação? Eu vou acelerar esse processo, né, de decantação da minha amostra, colocando ele na centrífuga por 2 minutos. Entenderam? Então, eu não vou esperar 2 horas para essa amostra decantar. Eu vou fazer o quê? Eu vou centrifugar. Então, já evolui, já não vou ficar mais 2 horas esperando, né? Então, esse segundo método, o método de Richter, o método de Blah, é o mesmo nome de pesquisadores, só que eu avancei no meu processo. O que eu vou fazer? Eu não vou esperar a decantação de 2 horas. Eu vou esperar o quê? Vou centrifugar para adiantar a decantação. E aí eu tenho um resultado mais rápido. Tá? Aí eu faço como? Ó, aqui, ó. Mesma coisa que eu tô falando para vocês. Só que eu vou usar outras coisas. Eu vou fazer num tubo de ensaio, né? Eu vou adicionar um líquido, se tiver o conservante. Eu vou filtrar a minha amostra. Vou fazer todo aquele procedimento. Só que eu vou usar, né, produtos químicos, né? Como o éter sulfúrico ou o éter sulfurado. Algumas outras artifícios para que eu faça o quê? Centrifugue essa amostra e tudo vá para o fundo. Tanto os dois métodos, eu tenho que fazer com que esses sedimentos fiquem ao fundo do meu tubo ou ao fundo do meu cálice de Hoffman, tá? Depois eu vou fazer a mesma coisa. Vou desprezar o sobrenadante, que é aquela água que vai ficar em cima, e só vou usar o meu sedimento que está lá no finalzinho. Cobrir com pegar uma lâmina, pintar no microscópio. Então, esses dois tipos de métodos são métodos que eu busco a mesma coisa. Ovos, larvas, ocistos, eu busco a mesma coisa. Só que um eu vou fazer por sedimentação espontânea, eu vou deixar lá 2 horas paradinho, até decantar aquela amostra e eu conseguir pipetar ela e colocar na minha lâmina. E o outro teste eu vou fazer vou utilizar um método para me agilizar o serviço, que é centrifugar, para fazer o mesmo princípio, que a amostra de fezes que eu quero pesquisar os parasitas fiquem ao fundo. E aqui, ó, gente, é o que a gente tem de mais novo no mercado, né? Que é o Clopotest, sabe? Ele já vem todo. Eu separei um vídeo que eu vou colocar lá para vocês de como funciona isso aqui. Isso aqui ele já faz o próprio processamento aqui, todinho aqui. Então você repara que tem um líquido conservante, eu tenho uma amostra que eu consigo acondicionar ela por um pouco mais tempo. Eu tenho esse coletor aqui, ó. Você não consegue ver minha seta, né? Mas olha ali, coletor para volume. Tá vendo? Esse coletorzinho ali, ele pega a quantidade certinha da amostra que vai ser processada. Aí eu tenho um filtro, eu rodo, eu faço tudo isso com um simples frasquinho para depois eu levar para a leitura, tá? Mas isso ainda não é muito da nossa, entre aspas, da realidade de grandes hospitais, não é da realidade, é o que tem de ponta, digamos assim, na parasitologia. E aí eu tenho outros métodos também que eu vou fazer o processo inverso, tá? Que, vamos falar de 2 agora, método de Willis e o método de Faust. O método de Willis e o método de Faust. O que seria isso? Eu não falei para vocês que a gente estava fazendo esses 2 métodos anteriores que eu falei para vocês, eu estava fazendo decantação. Eu quero que vá para o fundo do tubo, para o fundo do meu cálice de Hoffman. Agora eu vou fazer o processo inverso. Por quê? São protozoários que eles têm ovos mais leves, né?
Então, o que que é leve? Se o que é leve, ele vai decantar ou ele vai flutuar? Ele vai flutuar. Então, o método de Willis e o método de Faust, eles são métodos de flutuação. Eu quero que o meu ovo daquele parasita aqui, que é leve, ele vá para onde? Para a boca do meu tubo, tá? Então, eu não estou fazendo mais decantação, eu não quero que vá para o fundo. São parasitas que eu vou fazer o quê? Eu quero que esse ovo, esses ocistos, que eles fiquem em cima, flutuação. Então, mesma coisa. O método de Willis, ele faz, eu vou fazer a flutuação propriamente dita. Não vou utilizar nenhum outro mecanismo. Só a flutuação, espero 5 minutos e faço a minha análise. Já o método de Faust, eu vou adiantar o meu processo, eu não vou esperar 5 minutos, eu vou centrifugar. Então, a gente vai falar de um e de outro. Ó, o método de Willis, aqui ó, flutuação, eu quero que vá para cima do meu tubo, tá? Para cima do meu beckzinho. Então, eu vou utilizar uma solução salina, né? Isso aí é todo um procedimento que a gente vai fazer lá. Eu vou utilizar uma solução salina ou um açúcar específico que a gente já tem pronto em laboratório. Vou completar, vou fazer a batida do cocô, brincadeira, né? Vou fazer a mistura, tal. Vou adicionar essa solução. O que eu vou fazer? Vou deixar ela espontaneamente flutuar. Então, se a gente comparar com os outros métodos, eu tenho o método de Hoffman, que eu tenho a sedimentação espontânea. Eu tenho o método de Willis, que eu tenho a flutuação espontânea. Eu não vou utilizar centrifugação. Eu vou adicionar o sal, ou eu vou adicionar o açúcar, e esses ovos, se tiver na amostra, ele vai flutuar, ele vai para cima, né, do meu tubo. E aí, aqui, ó, em vermelho, repouso por 5 minutos. Então, eu vou esperar ele fazer o procedimento, esse método, eu vou esperar ele fazer o procedimento dele sem eu mexer em absolutamente nada, tá? E aí vai ficar assim, ó. E aí depois eu faço a mesma coisa. Utilizo o Lugol, tá vendo, ó? Dá para reparar que tem uma lâmina em cima, não dá? Da foto? Eu quero fazer o quê? Flutuação. Eu vou deixar essa lâmina ali em cima do meu beckzinho aqui, ou do meu tubo, impregnar durante 5 minutos. Depois que ela impregnar, o que eu vou fazer? Verter ela, colocar o Lugol, lamínula e vou para o microscópio. Certo? E por que eu pesquiso flutuação espontânea? Porque alguns parasitas têm ovos leves, que ele vai ficar na superfície. Ele não vai fazer a decantação, certo? Ai, não trava, não. Já o método de Faust também não é diferente. Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou usar dois artifícios. O sulfato de zinco, né, pela densidade dele, um produto químico, para acelerar esse meu processo de flutuação. Então, no método de Faust, repara, já é mais avançado e mais rápido do que o método de Willis, certo? Por quê? Eu vou utilizar a flutuação que ele já iria fazer com o sulfato de zinco, mas eu vou fazer o quê? Centrifugar. Então, é a mesma coisa. Agora, eu vou ter o método de Faust por flutuação, mas vou utilizar o sulfato de zinco e a minha centrífuga. Vou centrifugar e esses cistos e ovos leves vão ficar na superfície. Farei a mesma coisa. Depois de aproximadamente 2 minutos, dependendo da centrífuga, esses ovos esses ovos leves, cistos,
o que eu estiver pesquisando vai para a superfície, eu vou impregná-lo e vou corar com Google, colocar a lamínula e visualizar no microscópio. Certo? Certo. Aí, ó. Ó. Tá vendo? Aí, ó, ele foi para a centrífuga, tá vendo? Tudo que é pesado, que não me interessa, ficou lá no fundo. E tudo que me interessa tá ali, ó, na segunda imagem ali, ó, em cima ali, ó, provavelmente eu tenho algum tipo de ovo, algum cisto leve que foi para cima, ficou flutuando. Aí eu vou com uma canulazinha bem pequenininha e pingo na minha lâmina. Coro com Lugol e coloco a lamínula e vou para o microscópio. Então, ó, se a gente avançar tudo para dar um resumo, eu tenho o método de Hoffman, que eu uso sedimentação espontânea. Lá vai lá para o fundo. E aí eu demoro 2 horas, tal, mas aí eu faço o método. Aí eu tenho o MIF, o copoteste, que eu faço o quê? Eu uso a centrífuga. Então, eu acelero o meu processo. E aí eu tenho outros métodos que eu vou fazer, outras pesquisas que eu tenho. A flutuação também espontânea, sem precisar de centrifugação, e tenho o método de Faust, que eu vou fazer centrifugação e vou fazer flutuação. Quer dizer, flutuação por centrifugação, tá? Então, alguns métodos eu quero fazer a decantação, uns eu quero que faça a flutuação, tá? Depende do parasita que a gente vai procurar. Nicole, se, por exemplo, é solicitado um exame lá de fezes e nos pedidos eles são identificados o que é para investigar ou não? Quero exame de fezes, daí aí você tem que fazer os 2 métodos? Desculpa. Geralmente não. Geralmente foi isso que a gente está falando agora. Geralmente a gente já faz o centrifugação. Quando é assim, Elisângela, é área endêmica, né? Onde eu tenho muita verminose, onde eu tenho muitos parasitas que são habituais, aí a gente pede esses testes diferentes. Mas geralmente em laboratório a gente faz esse teste hoje o mais utilizado é o Hoffman, mas não é o Hoffman, é o centrifugação espontânea, o sedimentação por centrifugação, porque é mais rápido, tá? Os outros a gente vai fazer flutuação se for ovos leves. Aí são alguns parasitas que têm algumas particularidades diferentes, tá? Que são os que a gente vai ver na unidade 2, são geralmente as verminoses. E aí, avançando um pouco, já falei dos métodos que a gente vai fazer no laboratório, que é os mais utilizados para exame de fezes. Eu tenho esse método de Rugai, né? De Bauer e Morales e de Rugai, que eles fazem o quê? São pesquisas para larva de eumintos específico. Então, o exame específico para mim procurar estrongiloides, que é um parasita que a gente vai estudar, eu vou fazer esse método. Então, é um método específico para um tipo de parasita chamado estrongiloides, tá? É um método específico. Outra coisa, o método de Garran, que é o método da fita adesiva, da fita gomada, eu faço também para parasitas específicos, que são aqueles parasitas que ficam impregnados na nossa região perianal, né? O famoso oxiurus, o que a gente chama de enteróbios vermiculares, as tênias, né? Que eu consigo ver os ovos deles naquela região. Eu faço geralmente isso em crianças, esse método de fita gomada. Ou eu posso fazer também com suarbe, aquele cotonetão, tá? Então, esses 2 exames são exames específicos para parasitas específicos. Então, o método de Rugai, eu vou pesquisar estrongiloides, que é um parasita que a gente vai conhecer mais para frente. O método de Garran,
ou o método da fita gomada, a gente vai fazer pesquisa de enteróbios vermiculares, tênias, então, seja ela saginata ou seja ela sólio, né? Saginata da carne, sólio do porco. E aí eu vou fazer essa pesquisa onde? Na região perianal, tá? Eu tenho uma fotinha aqui que eu coloquei hoje, quer ver? Tá, aí o método de rugar a gente vai fazer como se fosse uma trouxinha. É um método, deixa eu ver se eu tenho aqui a foto. Aqui, ó. É um método que eu vou fazer, tá? Que eu vou pegar como se fosse um vasilhame, um pratinho, né? E eu vou ter essa passagem daquela parte do estrondiloide que é mais pesada, depois dessa coagem, tá vendo? No terceiro slide, no slide C, eu faço como se fosse uma trouxinha, né? Adiciono alguns produtos químicos e aí eu faço o quê? Aperto aquilo ali, né? Até formar junto com água tal, e eu faço essa como é que chama? Pressão positiva, né? Do que tá para cima, ele vai para baixo até eu fazer a minha lâmina. Mas esse exame é só feito para espondiloide. E deixa eu mostrar aqui a do que é mais utilizada ainda. Ai, não para não. Nas áreas endêmicas, que é esse aqui. Nas áreas endêmicas, em crianças, eu faço muito essas pesquisas, né? Em áreas de parasita, tal, crianças que usam fralda, tal, eu faço bastante esse método, que é uma verminose, ainda muito comum, né, no Brasil, que são as tênias e os enteróbios, né? E o que eu faço? Eu faço ou com uma fita. Eu vou lá na nádega da criança, né, ou do adulto que seja, faço uma colagem dessa fita, ou eu faço um suave, que é aquele cotonete, e vou fazer também a análise com o kit próprio para isso. E geralmente é melhor esse exame ser feito pela manhã, né, quando a gente acorda, ou à noite, por não ter um período grande de que não tenha aquele período de asepsia, para a gente conseguir melhor ter a chance de pegar aquele ovo ali. Aqui, ó, o método da fita, tá vendo? Ó, eu já tenho isso, né? Aí depois eu já tenho, ó, a fita gomada, né? Aí coloco na região perianal, tiro ela como se fosse uma fita dupla face, vou lá na região perianal e depois eu mando para análise. Eu acho Lembrando, que eu fiz esse exame uma vez, quando eu estava grávida. você fez esse exame quando novinho? Eu fiz esse exame quando eu estava grávida da minha segunda filha. Eu lembro que eu fiz um exame esse meio esquisito. Eu estava Então, falando agora, eu estava relembrando que quando a gente está grávida, é tanto exame que a gente faz, mas acho que eu fiz sim. esse exame é uma verminose comum, mas geralmente é feito em criança. Mas deixa eu falar, para finalizar, esses exames que a gente tem em laboratório, a gente não entrou aqui no de gota espessa, né? Que a gente vai falar quando a gente for falar de malária. Então, a gente deixou hoje a aula para falar só de exame parasitológico, né? Exames mesmo que a gente faz de acordo com as fezes. O que a gente tem que recapitular é que a gente, 90%, não sei a porcentagem, né? Mas a maioria a gente acha esses parasitas nas fezes, que a gente tem outros também, não esquecendo que a gente tem hemoparasitas, né? São parasitas que vão estar presentes no sangue, né? Então, esse parasita presente no sangue, nós conseguimos fazer por sangue, por gota, né? Até em laboratório é super simples de eu conseguir visualizar. Só um pouquinho. Acho que parou de gravar, minha mãe. Não. Então, é super simples da gente realizar, né? É um exame fácil, barato, como eu falei para vocês, existem muitas amostras, amostragens para fazer exame imunológico, mas não é viável, porque é caro, né?
E não tem muita metodologia. Uma das coisas que me chamou bastante atenção é que ainda não se testou até aqui no Brasil, automatização. Eu não tenho automatização. Vocês perceberam que eu falei o tempo todo, vamos fazer, colocar e ir para o microscópio, né? Porque a gente não tem muita automatização, porque as parasitoses, né, são diferentes em cada região, em cada local, no mundo tal. E quando a gente faz uma automatização, a gente usa atlas de semelhança, por exemplo. Então, é muito difícil ter um ovo, um cisto, um parasita muito parecido com o outro, né? Então, por isso que é tão difícil, é um dos exames que a gente não tem automatização, tá? E aí, ao final da aula, eu deixei algumas fotos de alguns cistos, de alguns ovos, que isso a gente veria, né? A gente tem lâmina pronta no laboratório e a gente vai ver as lâminas prontas para a gente reconhecer esses cistos, larvas, também nas lâminas. O que eu pretendo achar quando eu faço um exame, né? Então, é isso. Eu não estou conseguindo voltar aqui, calma aí. Vou parar a gravação.